Amados, eu quero pedir-lhes para, abrindo a palavra de Deus, encontrar Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, chamado por alguns estudiosos do Novo Testamento como o texto dos achados e perdidos. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Versículo de número 4 versículos, 21, 22, 23 e 24. A Escritura diz: E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, pois o meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Tua palavra lida, tua palavra viva. Suplicamos-te que esta palavra possa inundar o nosso coração de edificação nesta noite. Pois carentes somos de ouvir o teu direcionar, a tua voz. Fala conosco, Pai, é o que pedimos-te em nome de Jesus. Estamos diante de um texto muito conhecido. Quem nunca viu, ouviu, cantou, celebrou, poetizou a parábola do filho pródigo. Uma palavra que ela é um trecho pequeno, considerada por Shakespeare como uma pequena maior história já contada, né? Ela é uma pequena história, mas em grau de importância foi considerado por este como a maior história já contada. É uma história que tem aqui alguns versículos, uma porção pequena da Escritura Sagrada, porém nos traz muitíssimas lições. É possível olhar para a parábola do filho pródigo na perspectiva do pai, na perspectiva do filho, na perspectiva do irmão, na perspectiva dos servos, ou, quem sabe, na perspectiva do dono da porcica, né? É possível olhar a partir de diversas perspectivas. Mas hoje eu gostaria de pensar na parábola do filho pródigo, olhando para a nossa vida cristã. Porque aqui nós temos um jovem cujo reflexo pode ser percebido nas nossas próprias ações. O jovem pródigo, ele não é um jovem distante. Por que essa parábola parece-nos tão interessante? Porque ela parece-nos uma história contemporânea, mesmo contada 2000 anos atrás, mas há nesta parábola reflexos daquilo que nós encontramos no nosso dia a dia. Há reflexos desta parábola na nossa própria vida, na nossa própria escolha. Ou não existe nenhum adulto ou idoso aqui que, olhando para o passado, para a sua fase de juventude, adolescência, não encontra traços de rebeldia, de alguém que acreditava ser invencível, de alguém que acreditava possuir uma força e ser, claro, incapaz de ser derrotado. Todos estes sentimentos que permeavam o coração do pródigo, um dia permearam o nosso coração. E isso é comum da juventude. Eu, inclusive, pensei de um texto antigo que li, de um filósofo antigo, e nesse texto ele faz a descrição do que é o jovem no seu contexto. E veja o que esse autor diz a respeito do que é o jovem. E aí ele está falando desse espírito jovenhal. Ele olha para a sua época e aí ele diz assim: os jovens de hoje estão enfrentando problemas muitos. Ele começa a descrever, e veja como esse autor descreveu a juventude, ou esse período, essa etapa da vida, a etapa da invencibilidade. Ele descreveu da seguinte forma: nossos jovens e adolescentes atuais parecem amar o luxo, têm maus modos e desprezam a autoridade, são desrespeitosos com os adultos e passam um tempo vagando nas praças. São propensos a ofender os seus pais, monopolizam a conversa quando estão na companhia de pessoas mais velhas e comem com voracidade e tiranizam seus mestres. Sabe quem disse isso? Sócrates. Sabe quando? 470 anos antes de Jesus.
Então, há 2.500 anos, Sócrates olhou para os jovens do seu tempo e disse: os jovens estão enfrentando um problema difícil, porque há um discurso de libertinagem e eles acreditam que não dependem mais dos adultos. Parece com o que a gente está vendo hoje, irmãos? Sim ou não? Eles acreditam que eles têm um poder suficiente, que eles são autônomos e que são independentes e que por isso eles não vão dar com a face em nenhum lugar e aí eles são invencíveis. E essa percepção de Sócrates, 470 anos antes do Cristo, é uma percepção, e quando eu falo de jovens, não estou aqui incluindo jovens que temem a Deus, que honram seus pais, que vivem para a glória de Deus, que são exceção. Infelizmente são exceção à regra, jovens que hoje estão buscando, irmãos, encontrar esse caminho. E aí não necessariamente precisa estar na igreja. Eu conheço muito jovem que está na igreja que desonra pai, que desonra autoridade. Eu conheço muito jovem que fala língua estranha e que usa a mesma boca para amaldiçoar os seus próprios pais. Eu conheço gente que nunca sequer ouviu falar do que é a igreja e nunca vivenciou a experiência eclesial, mas que tem uma vida honrada, digna e que cuida bem dos seus pais, plantando para viver longamente. Essa semana nós fizemos uma visita com a irmã Osana, a irmã Vânia, e chegando lá nós tínhamos um jovem que era amigo da família, cuidando de uma senhora idosa de 84 anos de idade. E a gente sentou e começou a conversar com aquele jovem, e quem é aquele jovem, senão um exemplo emblemático da pureza do Evangelho. Imagine um jovem de outro estado, deixa a família, deixa tudo e vem para cuidar de uma senhora idosa, que é amiga. Ele é amigo da família, amigo da filha, ele vem para cuidar desta senhora idosa. Então, a gente encontra isso todos os dias, irmãos? Não. E a gente ficou meio que encantado lá com esse jovem e foi uma bênção a visita que fizemos esta semana. Então, o que é que a gente precisa pensar sobre isso? Existe uma fase, uma etapa da nossa vida que todos nós nos sentimos invencíveis. Ainda que não venhamos a desonrar os nossos pais, como disse Sócrates, ainda que não venhamos a tratar os nossos mestres de forma inadequada, mas há esse sentimento de que há uma invencibilidade, de que nós somos capazes e de que a gente vai chegar a essa percepção. E isso é muito comum da adolescência. Quando a gente está saindo da adolescência para a juventude, a gente acha que o nosso vigor físico nos fará chegar a qualquer espaço-lugar. Qualquer espaço-lugar. E aí eu elenquei aqui quais são alguns dos elementos encontrados nessa etapa. Nós vamos trabalhar 3 etapas nessa noite. A etapa da invencibilidade, a etapa da desilusão e a etapa da maturidade. Nessa etapa da invencibilidade, como pródigo, nós temos ausência de propósito na vida. O pródigo, irmãos, ele tinha absolutamente tudo. Ele tinha absolutamente tudo aquilo que desejava ao seu coração, ao seu dispor. Tudo aquilo que ele desejava estava apenas a um pedido do seu pai. Mas esse jovem não encontrara propósito, tendo tudo, ele se sentia vazio existencialmente. Buscava encontrar novas perspectivas e novas experiências para então preencher esse vazio existencial. Esse jovem pródigo, ele nega a própria vida, porque ele aprecia outras possibilidades e olha sempre para outra vida como uma vida maiúscula, vida maior, e ele deprecia a sua própria vida, entendendo que a sua vida é uma vida de negação. E essa não é uma característica incomum, essa não é uma característica que ficou nas gerações anteriores. Nossa geração é muito marcada por essa sensação de que a vida do outro é sempre a melhor. E aí a gente tem um sentimento de murmúrio, ainda que não declare, mas um sentimento de murmúrio de que a coisa degringolou e que poderia estar melhor e que para o outro dá certo e que para a gente não dá. E aí esse sentimento é o sentimento que permeia o coração desse jovem. Esse jovem não é apenas alguém que tem ausência de propósito, que nega a vida, mas ele é alguém cujas emoções guiam suas decisões. E quando somos jovens, o que a gente quer é sentir. O que a gente quer é viver. Afinal de contas, as sensações nos dão a impressão de que nós estamos operantes, vivos. E aí a gente deseja sentir as múltiplas experiências possíveis.
visitando experiências novas a cada novo raiar de sol, para que então a gente possa se encontrar com um pouco de plenitude, de completude. Por isso você tem hoje, irmãos, uma multidão de gente vazia, uma multidão de gente sofrendo, psicossomaticamente afetado, porque buscou viver diversas experiências, mas nenhuma dessas experiências conseguiu responder aos gritos e ecos de sua alma sombria. Estão gritando para todos os lados, mas o que eles recebem de retorno é o silêncio, é a angústia, é a dor. E aí veja o que eu registrei aqui de Diógenes, um filósofo também muito antigo. A sabedoria serve de freio para a juventude, de consolo para os velhos, de riqueza para os pobres e de ornamento para os ricos. Por que de freio para os jovens? Porque os jovens precisam parar. Mas nós temos uma parábola que nos ensina uma outra realidade. Nós temos uma parábola de um pai amante que permite que o freio seja exercido no coração do jovem. Mas o freio que esse pai usa é o freio chamado tempo. Nós temos nesta parábola um pai que ama o filho suficientemente para deixar a porta aberta. Você quer sentir novos prazeres? Eu tenho amor, eu tenho compaixão, eu tenho conforto, eu tenho salvação, eu tenho dons, eu tenho plenitude, eu tenho riqueza de graça. Você quer sentir? Você quer mesmo colocar o pé lá fora e seguir os seus próprios atalhos, fugindo do caminho? Você quer? E aí o pai diria: eu amo você tão plenamente que eu vou permitir que o tempo exerça o freio necessário nas suas decisões. Um pai amoroso é um pai que deixa a porta aberta. Não pensem os pais que estão cuidando bem dos filhos quando os restringe de viver. Os nossos filhos crescerão, aí a gente, como usa aqui a expressão no interior, o pescoço engrossa, e aí eles fogem do calabouço. Pai que ama, mãe que ama, mostra a porta e diz assim: daquela porta para lá você não encontrará o que você tem aqui. Você pode ir. E esse pai que deixa a porta aberta é o pai que sai com o filho. Só que enquanto o filho vai para uma terra distante, o pai fica na varanda. Você tem uma mulher que varre a casa, que acende a lâmpada e que busca a dracma perdida. Você tem um pastor que deixa as 99 e busca a ovelha perdida. Você tem um pai que não vai atrás. Ele espera. Ele o guarda na intercessão, ele o protege por meio da oração, até que o dono da vida lança uma seca em terra distante, e a mão portentosa de Deus traz de volta o seu filho, que outrora estava morto, mas agora revive. Mas só há uma possibilidade de vivenciar essa experiência, é confiando a Deus o futuro dos nossos filhos. Por isso, aos pais, eu gostaria de, em nome de Jesus, declarar: não são as nossas prisões que definirão se o caráter do nosso filho será um caráter moldado por escolhas agradáveis, não.
é exatamente nossa relação de amor e de liberdade. É exatamente nossa capacidade de diálogo, de conversação e de instrução que dará aos nossos filhos a liberdade para dizer: eu escolho Deus, eu escolho Cristo, eu escolho o Espírito Santo, eu escolho a palavra de Deus, eu escolho a vida de oração, eu escolho viver para a glória de Deus. Porque meu pai escolheu, porque minha mãe escolheu, e eu encontrei na vida da minha mãe e do meu pai dignidade suficiente para continuar seguindo o seu caminho, seguindo os seus passos, optando por aquilo que eles optaram, trilhando a jornada que eles trilharam. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não se expressa na potência da voz, no equilíbrio das palavras, na beleza exegética do texto. O verdadeiro evangelho se vivencia no equilíbrio entre aquilo que a gente aprende aqui e aquilo que a gente vive lá. Se os nossos filhos conhecerem muito bem a Bíblia, mas se a Bíblia não é lida nas nossas decisões, não vai ter sentido a verdade bíblica para ele. Como um pai que desonra a própria esposa na frente do filho, deseja ensinar o livro de Efésios para esse filho? Que sentido vai ter Efésios? Vai ser um livro sem sentido para o filho. Porque como eu declararei ao meu filho uma palavra que transforma, se essa transformação depois de tanto tempo ainda não comoveu as minhas decisões? Por isso estamos falando do filho pródigo, mas essa parábola ela é tão rica, que ela nos faz refletir na nossa missão enquanto pais. Porque não é, irmãos, um problema da nossa, pastor, é porque minha filha agora é adolescente, o senhor não tem ideia. Meu filho agora, misericórdia. Sócrates tinha o mesmo problema. Todas as gerações tinham suas dificuldades. E a gente tem um problema de memória, mas nós éramos também um problema. Pastor, o senhor também era? Irmãos, a mãe matou um pé de pampola de tanto tirar cipó para bater em mim e no meu irmão. E não é porque o pé de pampola era ruim, não. É porque o menino não era bom. Então, a gente precisa pensar sobre isso. E aí olhar para o filho pródigo é compreender que não somos invencíveis. E aí vem a segunda etapa, e eu gostaria que nós caminhássemos para ela. A etapa da desilusão. Eu sempre digo que o filho pródigo, ele mata o pai antecipadamente, né? Porque quando ele deseja a herança de um pai vivo. Então quando ele pede a herança no antigo Israel, a lógica é essa: pai, para mim o senhor está morto. Só que o pai, quando recebe o filho, o pai não diz assim: esse filho escolheu me matar no seu próprio coração. Não, ele diz: esse meu filho estava morto, mas ele reviveu. Então o filho olha para o pai e diz: eu prefiro te ver morto. O pai olha para o filho e diz: eu prefiro te ver vivo. O filho olha para o pai e vê morte. O pai olha para o filho e diz: eu vejo vida, eu vejo restauração e eu vejo restituição. São perspectivas interessantes. Mas esse jovem, ele é fragmentado, machucado e marcado lá fora. Gasta o bom dinheiro que recebeu com mulheres belas e cavalos ligeiros. Mas esse bom dinheiro, que traz consigo noites de prazer e amigos risonhos, acaba. E quando acaba, ele percebe que aqueles amigos eram amigos do dinheiro e do conforto, não eram amigos da existência. E aí eu elenquei aqui o que acontece conosco no momento da desilusão. Irmãos, no momento da desilusão, nós descobrimos que a vida não é fácil. Como diz o Mário Sérgio Cortella, o mar não dá peixe. Você tem que pescar. A vida não é fácil. E eu tenho absoluta certeza que todos os irmãos que estão aqui, que já ultrapassaram essa linha da
fase infante, que já estão na fase da adolescência para a fase adulta, concordam comigo. A vida não é fácil. Qual é o conselho da Escritura? Recordação. Você vai enfrentando dias maus, mas recorde. Tente trazer ao seu coração aquilo que te dá esperança. O que é recordação? Se fôssemos traduzir para o grego, o termo cordação era cardia. E a expressão é o mesmo que pensar sobre trazer novamente ao coração. O que é recordação? É relembrar o coração. É trazer a memória ao nosso coração. Você pode estar enfrentando dias maus, mas você está aqui. E se você está aqui, recorde. É porque o Senhor cuidou da sua vida até hoje. É porque o Senhor te deu livramentos para você chegar neste lugar hoje. É porque o Senhor sustentou o seu coração, a sua mente, a sua alma, a sua família, a sua casa até hoje. Ah, pastor, mas está tudo desfeito, mas tens vida, e se tens vida, podes refazer. O Senhor pode trazer de volta hoje aquilo que tu perdeste no caminho. De volta. Só que a gente precisa passar por um processo. Porque o filho tem tudo e ele diz o seguinte: esse tudo não é nada. Eu preciso viver outra experiência. E aí ele despreza a presença do pai, o abraço do pai, a casa do pai, o aconchego do pai, por coisas. Aí ele volta, quando ele volta, o pai diz assim: dá a ele sandália, devolve o anel de autoridade, vestes nupciais prontas para bodas e festa, mata o bezerro cevado que está guardado, preparado para esse momento, faz a festa, que toquem os tambores. Você sabe por que o filho agora está pronto para receber tudo? Porque agora ele já compreendera que o tudo não é nada. Porque agora ele já sabia que o abraço do pai é mais importante que o anel de autoridade, que a sandália, que as roupas, que o bezerro, que a casa, que o conforto. Porque agora ele compreendera que a coisa mais importante da vida é o conforto de ser amado e de retornar de forma recíproca este amor. O responder. Porque ele cresceu. Mas para crescer, ele precisou descobrir que a vida não é fácil. E não é mesmo. Engana-se quem pensa que o viver é simples. E que o viver é fácil. Não é, irmãos. E Jesus não nos disse nunca que seria. Eu conversava essa semana com uma pessoa e ela dizia: por que eu sofro tanto? E aí eu disse: porque você é cristã. Ela disse: mas o que tem a ver sofrimento com cristianismo? Eu disse: tudo a ver. Você acha que você merece sofrer? Aí ela disse: por isso que eu estou conversando com o senhor. Porque eu não acho que eu mereço sofrer e estou sofrendo. Eu disse: você acha que Cristo merecia sofrer? Aí ela disse: não. Você acha que você é mais justa do que Cristo? Ela disse: não. Outra pergunta: você acha que o seu sofrimento se alia ou se alinha ao sofrimento do Cristo? Ela disse: não. Eu disse: então é porque você é cristão. Porque o cristianismo é um convite à compreensão de que a vida não é fácil. Porque o cristianismo é a recepção de uma promessa: no mundo tereis aflições. Mas é também a recepção aconchegante de uma fala que completa: não desistam, soergam as vossas cabeças, tenham bom ânimo, eu venci o mundo e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí a gente começa a compreender que o viver é sofrer, que o viver é ser afetado, sim. O desiludido, ele aprende a lidar com a solidão quando
todas as pessoas não estão tão perto quanto pareciam estar. O processo de desilusão acontece com todos nós. Perca o cargo, você vai perder uma porção de amigo. Perca o dinheiro, aí você vai ver que você vai começar a ser uma pessoa estranha para outros. Perca as influências, você vai ver que muitas pessoas se relacionam com você não pensando em quem você é, mas pensando naquilo que você pode conceder a elas. O pródigo ensina muita coisa, irmãos. O pródigo é um jovem em abandono, tendo que conviver com a realidade da solidão. E aí eu li uma oração, fui em busca dessa oração, encontrei, uma oração breve, mas eu trouxe para os irmãos aqui na íntegra. Que a minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha coragem de me enfrentar, que eu tenha coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com nada, e mesmo assim me sentir pleno em tudo. Sei que isso só é possível neste lugar, chamado oração. Que estejamos sozinhos, porque olhando não encontraremos ninguém do nosso lado, mas fechando os olhos, encontraremos um Deus que habita no nosso coração. Que voltemos ao lugar da oração, porque este é o lugar da plena companhia. Que valorizemos ao lugar da oração, porque é no lugar da oração que nos completamos, que nos plenificamos em Deus. Amém, queridos? Terceiro, o abandono da representação. No processo de desilusão, a gente não quer mais representar. As máscaras caem. Karl Jaspers, grande pensador da área da psicologia, disse certa vez que somente quando a gente chega à conclusão que o barco vai afundar, que o naufrágio chegou, é nesse exato momento que a cura é possível. Isso é um princípio. Somente quando a gente desiste de curar a si mesmo, nós estamos prontos para ser curados por Deus. Somente quando a gente reconhece que o nosso estado é um estado de queda, de declínio e de morte, é que nós estamos prontos para ser sarados por Deus. Pastor, isso é bíblico? Sim, irmãos, é bíblico. É bíblico. Paulo apóstolo disse: quando penso que eu estou fraco, aí é nesse momento que eu estou forte. Isaías não foi encontrado por Deus quando estava em processo de plena santificação, não. Foi no momento de declínio da sua vida, quando ele confiava no dinheiro do seu familiar que era rei. Quando sua boca declarava palavras torpes, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E agora os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. E aí Deus diz: Isaías, tu pensas que não está pronto, mas é exatamente porque tu conheces que a tua estrutura não é suficiente para te sustentar, que tu estás pronto para ser usado por minhas mãos. Bendito seja o nome de Jesus. Quando nós pensamos que estamos fracos, talvez estejamos na posição de maior preparo para ser usado para a glória do nome de Cristo. Não estou com isso, irmãos, dizendo que a gente tem que viver uma vida desregrada, transgressora. Isso é herético e gnóstico, antibíblico e desorientado. Eu estou dizendo que não há estado em que o homem esteja mais plenamente pronto para ser usado por Deus, quando ele reconhece que nele não há solução alguma, quando de forma debilitada e consciente ele se prostra ante a cruz e o Senhor dos exércitos sara a sua vida. É assim. Gente que nós jamais escolheríamos são escolhidos por Deus.
Você lembra de Jericó, irmãos? A Bíblia tem umas histórias. Os 2 espias entram em Jericó. Quem é a pessoa escolhida na cidade de Jericó para ter a sua família salva? Quem foi que Deus usou? Raabe. Quem era Raabe, irmãos? A prostituta. Só que Deus não usou apenas Raabe, a prostituta, e salvou sua família. Deus incluiu o nome de Raabe na genealogia de Jesus. Não, mas é a escória da sociedade. Aí Deus disse assim: é exatamente porque vocês não acreditam nela, que ela está mais preparada para ser usada por mim, para ser instrumentalizada e transformada. Porque, irmãos, é assim, a gente vai declinando, aí olha para a comida do porco, deseja se alimentar das bolotas que o porco desejou. Aí nesse momento, ele cai em si. Ele não caiu em si quando estava nas mesas dos bares, sustentado pelo conforto do dinheiro. Ele caiu em si quando estava na lama, olhando para o nada, sem esperança, sim ou não? E aí nesse momento ele cai, e essa é a maior de todas as quedas. Ele cai em si. Então nós temos a história de um filho que cai, mas essa é a melhor de todas as quedas. Nós temos a história de um pai que abraça. Nós temos a história de um pai que vê. A Bíblia diz que o pai de longe avistou. Enquanto o filho estava buscando atalhos, o pai não viu. Mas quando o filho caiu em si, voltou para o caminho, o pai viu. Enquanto você estiver buscando atalhos, não será visto. Mas quando você escolher voltar para o caminho, os olhos do Senhor estarão fitos em tua direção, e o abraço de graça e de perdão de Deus certamente repousará sobre os seus ombros. Porque é assim que acontece no Novo Testamento. E aí tem um terceiro e último momento, a terceira e última etapa. Concluo com ela, a etapa da maturidade. A etapa da maturidade, 2 coisas acontecem. A primeira é que a gente começa a perceber que as coisas são passageiras. O abraço do pai é que tem valor. A gente começa a perceber que na vida a gente vai se encontrar com muita gente, mas poucas pessoas estarão predispostas a se encontrar conosco. A gente vai perceber que estar distante das pessoas que nós amamos é viver solidão. O melhor local e o mais seguro local não é uma casa resguardada com muralhas altas. É um espaço de amor. Se você é amado nesse lugar, permaneça nele. Filho, se você é amado pelo seu pai, mesmo não compreendendo o porquê ele te orienta da forma que orienta, se você é amado ou amada pela sua mãe, filho e filha, permaneça nesse lugar. É o lugar mais seguro desta terra. E o que é maturidade? Maturidade é olhar para o filho pródigo e aprender com ele. E o que foi que o filho pródigo nos ensinou? Muitas coisas. Mas eu concluo minha fala dizendo que maturidade é quando chegamos à conclusão de que nós merecemos um único lugar, o lugar de servo. Foi quando ele disse assim: já não sou digno de ser chamado filho, me aceita como servo. Já não sou digno de ser chamado filho, me aceita como servo. Já não quero mais reivindicar a minha posição de filho, quero ser servo, quero ser servo, quero ser servo. Você sabe quem é alguém maduro? É alguém que quer ser servo. Você sabe quem é alguém maduro? É alguém que compreende a importância de ser servo. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Você sabe quem é alguém que chegou nos lugares elevados? É o menor. Jesus disse: vocês querem aprender a ser grande? Olhe para essas criancinhas e aprendam como elas. Das tais é o reino dos céus. E quem não se fizer como uma delas não pode ver o reino dos céus. É sendo servo que nós chegaremos ao estado de maturidade.
E como disse um teólogo que eu amo, servir a Deus não tem segredo, tem apenas um preço: obediência. Amém, irmãos? Servir a Deus não tem segredo, tem apenas um preço. E qual é o preço? Obediência. Que sejamos servos, assim viveremos a maturidade em Deus. Ainda que passemos pelo processo da ilusão, da desilusão, mas que cheguemos à maturidade e à consciência de que o abraço do Pai é o lugar mais seguro da terra.